Olá, meu nome é Débora, sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, do Departamento de Produtos Farmacêuticos. Essa é uma aula da disciplina Tópicos em Ciências Farmacêuticas C, Biotecnologia Farmacêutica, Medicamentos Biológicos. Esta aula está protegida pela Lei de Direitos Autorais, segue o documento de advertência legal, o qual já foi apresentado para todos os alunos. Gostaria de destacar que, entre outras ações que estão descritas no documento de advertência legal, é proibido copiar e divulgar qualquer tipo de conteúdo desta aula. Continuando, pessoal, a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, quais são os elementos básicos que a gente tem que ter em um vetor de expressão? Origem de replicação, marcas de seleção, o sítio múltiplo de clonagem, o promotor, sítio de ligação do ribossomo, sequência de término da transcrição. São os elementos básicos. Uma estratégia que é bastante utilizada nos vetores de expressão é a seguinte: é a utilização a inserção já no vetor de um gene que codifica uma proteína que funciona como um repressor. E aí esse repressor, ele interage aqui no operador e dessa forma ele bloqueia a interação da RNA polimerase no promotor. Então é uma maneira que a gente tem de controlar a expressão do fragmento gênico que está presente aqui, da região codificadora presente nessa região. Por que é importante a gente controlar a expressão? Porque como é uma proteína exógena, e é uma proteína que vai ser produzida geralmente em grandes quantidades, ela pode ser tóxica para a bactéria. Dessa forma, se logo quando a bactéria começar a crescer, se já tiver a expressão dessa proteína, ela pode ser tóxica e logo promover a morte dessa bactéria. Então, o que a gente faz? As bactérias elas são cultivadas até atingirem uma alta densidade celular. Após atingir essa alta densidade celular, é que a proteína vai começar a ser produzida, a proteína recombinante alvo. E aí, para isso, a gente precisa de ter uma forma de regulação. E é muito comum a gente utilizar essa estratégia da produção de um repressor, de uma proteína que atua como repressora que fica ligada aqui. E aí, como que a gente faz, então? Para que a gente tenha a produção da proteína, essa molécula repressora ela tem que sair daqui para que a RNA polimerase consiga fazer a transcrição. E o que é feito, então, é que essa molécula repressora ela pode sair dessa região do operador a partir de uma molécula sinal que interage com ela. Então, aqui a gente tem a representação da proteína que atua como repressora. Então, essa proteína, quando ela está ligada aqui, ela bloqueia a transcrição. A gente pode ter, então, a atuação de uma molécula sinalizadora que interage com essa proteína receptora e, quando ela interage, essa proteína receptora sai do operador. E assim ela permite a transcrição e a formação do RNA mensageiro. Dessa forma, a gente consegue controlar o momento de expressão da proteína recombinante a partir da adição dessa molécula sinalizadora no meio. Então, quando essa molécula é adicionada, ela interage com o receptor, com a proteína repressora. A proteína repressora sai do operador e aí a RNA polimerase pode fazer a transcrição. Isso é extremamente importante para que a gente consiga a produção de uma grande quantidade de proteína recombinante. Com relação aos promotores, um tipo de promotor que é bastante utilizado em sistemas comerciais para a expressão de proteína, principalmente para a escala laboratorial de pesquisa, é o promotor T7. Então, esse promotor T7 é um promotor que é proveniente do fago T7. Então, ele é um promotor viral. É interessante que os promotores que sejam utilizados nos vetores de expressão sejam promotores fortes, ou seja, que levem à produção de uma grande quantidade de proteína. E esse promotor T7, um promotor viral, ele estimula a produção de uma grande quantidade de proteína, sendo que cerca de 50% do total de proteínas produzidas pela célula pode ser a proteína que é controlada por esse promotor T7. Mas aí, nesse caso, é um promotor viral. Se é um promotor viral, ele seria reconhecido pela RNA polimerase da bactéria, por exemplo, Escherichia coli? Seria reconhecido? Não. Então, o que a gente faz? A gente utiliza uma bactéria Escherichia coli que é modificada geneticamente de forma a conter no seu genoma o bacteriófago DE3.
E dentro desse bacteriófago, a gente tem o gene que codifica a T7-RNA polimerase. E aí essas bactérias que apresentam essa região DE3, elas são chamadas de DE3. Então, Escherichia coli BL21 DE3. Todas as cepas de Escherichia coli que são referidas como B, elas possuem 2 proteases a menos. Isso é importante na hora que a gente for fazer a purificação das proteínas, porque elas apresentam essas 2 proteases a menos, então já facilita para que a gente não tenha a degradação das proteínas recombinantes durante o processo, principalmente de purificação. Bom, então, essas bactérias DE3, elas apresentam no seu genoma, então, a região que codifica a T7-RNA polimerase. A T7-RNA polimerase sendo expressa, ela vai interagir, então, com o promotor T7 presente em vetores de expressão. Um exemplo de um sistema que utiliza esse promotor T7 são os vetores PET, que são amplamente utilizados também. Aqui a gente tem a representação de um vetor PET, no caso o PET28A, e aqui a gente vê a região do promotor, que é o promotor T7. Então, a T7-RNA polimerase, produzida por essa bactéria, BL21DE3, ela vai interagir nessa região promotora e vai, então, promover a transcrição do gene, né, do nosso gene de interesse, de toda essa região aqui, até chegar na região terminadora, que está sendo representada aqui, T7, aqui é a região terminadora T7, produzindo, então, um RNA mensageiro que vai levar à tradução da proteína terapêutica de interesse. E com relação aos operadores? Um dos operadores que também é bastante utilizado é o operador LAC, que é utilizado, por exemplo, nesse mesmo sistema de vetor PET que eu estou falando para vocês. Então, esse operador LAC, ele está representado aqui, operador LAC, que é o LAC-O. E quem que interage nesse operador? A gente tem uma molécula repressora que é codificada pelo gene LAC-I, que interage nesse operador, bloqueando, então, esse operador, impedindo que a RNA polimerase, a T7-RNA polimerase que vai interagir aqui, impedindo que ela faça a transcrição. Então, enquanto a gente tem o repressor, que foi produzido por esse gene LAC-I, o repressor ligado nesse operador, a gente não tem transcrição. Para ter transcrição, esse repressor vai ter que sair daqui. Bom, e qual que é a origem desses repressores? Desculpa, desse operador e desse repressor. Eles são provenientes do óperon LAC de bactérias. O que é o óperon? Então, só lembrando aqui rapidamente em que consiste essa estrutura de óperon. O óperon, ele corresponde, a uma região de bactérias constituída por uma sequência de genes que codificam enzimas ou proteínas que fazem parte de uma mesma via metabólica, por exemplo. Então, no caso do óperon LAC, é um óperon que é constituído por um promotor, e aí ele pode ser constituído por outras sequências regulatórias também. Então, por exemplo, pode ter um local de ligação de um ativador, pode ter um local de ligação de um repressor. E aí, no que vai ser importante para a gente, o que a gente vai utilizar para construir os vetores aqui, é essa região aqui do operador. Bom, mas então, esse óperon de lactose, que é presente em bactérias, ele funciona da seguinte forma. É um óperon que vai regular a produção de enzimas que promovem a metabolização da lactose. Então, essas enzimas elas só precisam ser produzidas quando a gente tem a lactose no meio. Então, como que isso vai funcionar? Todos esses genes eles são controlados, então, por esse promotor, por esse operador e por essa outra sequência aqui, que é uma sequência ativadora. Por isso que o óperon é caracterizado por isso. É o controle de vários genes por uma sequência regulatória. Bom, então o que vai acontecer? Quando a gente não tem a presença de lactose no meio, o repressor ele vai ser produzido, e aí ele é produzido por um gene que é denominado LAC-I. Esse repressor é produzido e ele fica interagindo com o operador, que poderia estar representado aqui, né? A gente poderia ter colocado esse repressor aqui. Então, esse repressor fica ligado, não tem lactose, o repressor fica ligado e impede, então, a RNA polimerase de se ligar aqui e de produzir essas enzimas, porque elas não são necessárias porque não tem lactose. Quando a gente tem a presença de lactose, o que vai acontecer? A lactose vai funcionar como uma molécula indutora. Ela vai se ligar na molécula repressora e vai fazer com que essa molécula repressora saia do operador.
Dessa forma, a RNA polimerase agora vai conseguir se ligar aqui e fazer a transcrição, porque agora essas enzimas vão ser necessárias para a metabolização da lactose. Então, aqui a gente tem um sistema, esse sistema do Operon-Lac é um sistema que utiliza a lactose como molécula indutora, como molécula sinalizadora. Então, a presença da lactose indica que é necessária a produção dessas enzimas e aí ela interage com essa molécula receptora, com essa molécula repressora, o repressor sai do operador e aí a gente tem a transcrição. Então, o que a gente fez? A gente utilizou esse princípio desse operador em alguns tipos de vetores, como esse vetor PET. Então, aqui a gente tem o operador LAC e a gente também incluiu no vetor o gene que codifica o repressor, que é o gene LAC-I. Então, a molécula repressora é produzida. E aí, essa proteína interage com o operador, bloqueando a ação da T7-RNA polimerase. Quando que a gente vai conseguir induzir a transcrição? Somente quando a gente colocar lactose no meio, porque aí a lactose vai interagir com a molécula repressora presente aqui, estimulando essa molécula a sair do operador, e aí a T7-RNA polimerase vai poder fazer a transcrição, formando o RNA mensageiro e, consequentemente, expressando a proteína. A gente tanto pode utilizar a lactose como indutor, como um análogo sintético, que é o IPTG, que também pode ser utilizado. Dessa forma, a gente consegue regular o momento em que a proteína vai ser expressa a partir da adição de alguma dessas duas substâncias. As bactérias DE3, elas têm ainda mais um ponto de controle para a expressão das proteínas recombinantes, que consiste no seguinte: no seu genoma, a gente viu que é um genoma modificado e que tem a região que codifica o gene da T7-RNA polimerase. E aí esse gene, a expressão dele é controlada pelo promotor LAC-UV5, que é um promotor da própria bactéria. Então, é um promotor no qual a RNA polimerase da bactéria mesmo vai interagir. Mas esse promotor, que é o LAC-UV5, ele é controlado pelo operador LAC. Então, quando a gente tem a produção daquela molécula repressora, que é o repressor LAC, que é produzido pelo gene que é denominado LAC-I, que também é inserido aqui no genoma dessa bactéria, DE3, a gente tem a produção desse repressor LAC, esse repressor LAC se liga no operador, de forma que a produção da T7-RNA polimerase, ela também só começa a acontecer quando a gente tem a presença de ou IPTG ou lactose. Então, quando a gente adiciona o IPTG ou a lactose, eles vão interagir com esse repressor, que está ligado aqui no operador, e aí ele vai sair. Quando esse repressor sai, a RNA polimerase da própria E. coli se liga, e aí a gente tem a produção da T7-RNA polimerase. Aqui é interessante que a gente tenha o promotor da E. coli, não o promotor do vírus, né? Por quê? Porque aí a gente não vai produzir uma expressão dessa proteína em altas quantidades, como ocorre quando a gente utiliza o promotor T7. Então, aqui a gente utiliza um promotor, que é um promotor da própria bactéria, mas que esse promotor ele é controlado também pelo operador, que é o operador LAC. Então, a gente consegue tanto controlar o momento que começa a expressão da T7-RNA polimerase, e aí essa T7-RNA polimerase ela vai atuar lá no vetor, ligando-se no seu promotor específico, que é o promotor T7. Então, a gente consegue ter dois pontos de controle aí, e ambos são feitos pela adição ou de IPTG ou de lactose. Isso é importante para que a gente só comece, como eu falei anteriormente, para que a gente só comece a expressão quando a gente já tiver uma alta densidade celular, evitando, então, a produção de proteínas com uma baixa quantidade de célula, que a gente teria uma quantidade de proteína recombinante pequena. Outro tipo de elemento que é importante a gente ter presente nos vetores de expressão são os elementos que a gente pode chamar de elementos de fusão. Então, esses elementos de fusão vão ser estruturas que vão ser produzidas juntamente com a proteína. Então, a gente vai ter a produção de uma proteína que a gente pode denominar proteína de fusão, que é composta pela nossa proteína mais uma outra região que é produzida juntamente com a proteína-alvo. E essa outra região, qual que é a função dela? Existem várias funções. Eu vou citar apenas algumas. Então, a gente pode utilizar esses elementos
que são produzidos juntamente com a proteína para facilitar o processo de purificação, para facilitar a solubilização da proteína, porque um dos problemas que a gente vai ter com a produção de proteínas recombinantes é essa proteína ficar insolúvel. Uma outra estratégia é a utilização desses elementos de fusão para a gente conseguir fazer a identificação da proteína-alvo. Bom, então aqui são alguns objetivos que a gente pode utilizar esses elementos de fusão. No caso da purificação, a gente pode utilizar, por exemplo, uma cauda de 6 histidinas, que apresentam afinidade por metais, por íons metálicos. E aí a gente pode utilizar essa histidina, que aí a gente chama de cauda de histidinas, para interagir com uma coluna, por exemplo, que apresenta metais na sua fase estacionária. Agora eu estou falando de cromatografia, a gente vai ter uma aula que a gente vai estudar especificamente sobre esses processos cromatográficos. Falando de forma bem geral, as cromatografias elas baseiam-se na separação de moléculas entre duas fases imissíveis. Então, a gente tem uma fase estacionária, e aí, nesse caso, nessa fase estacionária, a gente poderia ter partículas com grupos metálicos presentes, e a outra fase que a gente tem é uma fase móvel, na qual a gente tem as proteínas. Então, nesse caso, a proteína estaria presente na fase móvel. Se ela tivesse essa cauda de 6 histidinas, ela poderia interagir com esses íons metálicos da fase estacionária e aí ela fica retida na fase estacionária, de forma que as outras proteínas que não apresentam essas 6 histidinas, elas passam através da coluna e posteriormente a gente consegue eluir apenas a proteína de interesse. A gente vai ver isso com detalhes em alguma das outras aulas. Mas aí o objetivo aqui é entender que a gente pode adicionar esses elementos que vão ajudar na purificação. Então, tanto a gente pode adicionar histidinas, que aí no caso, quando a gente for pensando especificamente em biofármacos, a gente não costuma utilizar cauda de histidinas, porque ela acaba que é imunogênica. Então, não é um procedimento utilizado, mas ele é amplamente utilizado em pesquisa em escala de laboratório, por isso que eu sempre gosto de citar. Uma outra proteína que a gente pode utilizar, que também é mais utilizada em escala laboratorial, é a proteína GST, que é a glutationa S-transferase. Ela pode ser utilizada para purificação, por afinidade também, da mesma forma que a histidina, é um tipo de cromatografia que a gente chama de afinidade, e ela também pode ser utilizada para facilitar a solubilização da proteína. Então, ela é interessante porque ela pode ser utilizada com esses dois objetivos. Uma outra estratégia que é utilizada é a fusão de elementos que permitem ou facilitam a identificação da proteína, como a proteína fluorescente verde. A nossa proteína-alvo, então, pode ser produzida fusionada com a GFP e, assim, através de fluorescência, a gente conseguir identificar a proteína recombinante. Eu vou mostrar esse esquema aqui para vocês rapidamente, de cromatografia, em que a gente tem a molécula, então, GST, que está representada aqui em roxo. Essa molécula, essa proteína, a GST, ela interage com a glutationa. Então, o que a gente pode fazer? Desenvolver uma coluna na qual a fase estacionária, que está sendo representada aqui por essas partículas, ela apresenta a glutationa ligada, que é essa regiãozinha aqui em verde. A nossa proteína recombinante, que é a nossa proteína-alvo, que está representada aqui em vermelho, ela tem que ser produzida, então, fusionada com o gene da GST, e de forma que a gente tenha essa proteína de fusão. Então, aqui a gente tem a representação da proteína de fusão com a GST e a proteína-alvo em vermelho. Quando uma amostra que contém a proteína-alvo com várias outras proteínas que são provenientes da célula é aplicada na coluna cromatográfica, a gente consegue ter a separação, porque as proteínas que apresentam a GST vão interagir com a fase estacionária, as outras proteínas que não apresentam vão ser eluídas, e aí a gente vai ter depois, presente aqui na coluna, interagindo com a coluna, somente a proteína-alvo. A gente faz a eluição depois e a gente consegue obter a proteína-alvo purificada. E aí esse grau de purificação a gente vai ver que a gente pode ter que realizar, normalmente nós vamos realizar outras etapas de purificação, principalmente quando a gente fala de biofármacos. A gente vai ter que realizar várias etapas de purificação para que a gente consiga atingir o grau de pureza adequado para os medicamentos biológicos.
Pessoal, então é isso. Foram 2 videoaulas, as videoaulas foram bem curtas. Para o sábado, dia 7, irei disponibilizar mais videoaulas, ok? Eu informo para vocês no Teams quando eu disponibilizar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar tranquilos que nós vamos solucionar e nós vamos discutir em sala de aula. Um abraço para vocês, excelente semana e também um bom final de semana para todos. Muito obrigada pela atenção de todos.